crianças, tudo bem com vocês? Ai, que história muito legal da semana passada! Finalmente o povo ganhou a sua terra. Cada um ia ter um lugar para plantar tomate, para plantar uvinha, para plantar o trigo. Todo mundo! Ai, que legal! Vocês gostaram da história de Josué? Ai, eu achei tão legal. Mas só que hoje é hora de dar tchau para Josué. A tia Kelly me contou que hoje a gente vai dar tchau pro nosso amigo Josué. É verdade, o tempo passou, os anos passaram e Josué já estava velhinho. Daqui a pouco, Josué ia se encontrar com Moisés, Josué ia se encontrar com Abraão, Jacó, Isaac, mas o melhor, Josué ia se encontrar com Jesus. Ai, que legal, gente! Imagina um dia que a gente for encontrar com o nosso Rei Jesus. Ai, gente, mas antes dele ir embora, ele chamou todo o povo, para relembrar eles tudo que eles tinham vivido. E aí Josué falou uma frase muito, mas muito especial. Vocês querem saber? Mas eu vou deixar para tia Kelly contar a história para vocês, tá bom, gente? Então agora eu queria que vocês fechassem os olhinhos bem fechadinhos pra gente orar e falar com o nosso Deus, tá bom? Querido Deus, muito obrigado por essa história do livro de Josué, Jesus. Obrigada porque o Senhor deixou na sua palavra para que a gente pudesse aprender, confiar no Senhor, para nós sermos fortes e corajosos, como aqueles que confiam em Ti. Abençoe agora, tia Kelly, a história que ela vai contar, que o Senhor esteja falando no coração de cada criança, Deus, em nome de Jesus, amém! Mas essa história não é pra gente ficar triste assim, ou pra gente ficar com raiva assim, não, essa história é de alegria, porque Josué terminou a sua batalha. Josué combateu o bom combate. Josué terminou tudo que ele tinha que fazer. Então a gente tem que se alegrar, porque agora ele está com Jesus. Olha que legal! Crianças, não vou mais falar nada, senão eu vou contar toda a história. Então, tia Kelly, é com você. Vai, tia Kelly! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Gente, a gente já tá ouvindo a história de Josué há um bom tempo, não é? A gente foi para cima do morro, a gente foi num lugar que parecia o Monte Ebal e o Monte Gerizim, a gente foi num lugar que parecia o Rio Jordão, a gente foi em vários lugares nesse livro de Josué. Só que na última história de Josué, no último dia, não tinha nada melhor, nenhum lugar melhor do que a minha casa, do que a nossa casa. Olha que legal! Vocês estão em casa, eu tô em casa. E pra gente começar a nossa história de hoje, a gente vai fazer algo diferente. Eu tenho aqui uma lousinha e uma caneta. Eu vou desenhar aqui algumas coisas, objetos que tem na nossa história de hoje. E eu quero ver se você de casa vai adivinhar, tá bom? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Na nossa história de hoje, nós temos esse objeto. Prepara
Que objeto é esse, gente? Vocês sabem me dizer? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fala bem alto para eu ouvir. Muito bem. É uma casa. Ai, vocês estão de parabéns. E agora? Vamos ver? Ai, gente, esse aqui é um pouco mais difícil. Esse aqui não, pera aí, que não ficou muito legal. Pera aí que eu vou dar uma ajudinha, senão vocês não vão saber. Assim. O que será isso? 5, 4, 3, 2, 1. Pode falar? Acertou. Quem falou que isso era um osso? Na nossa história nós teremos ossos. Agora esse aqui, será que vocês vão adivinhar? Muito bem, é uma árvore! Isso mesmo! E agora o próximo. Ai, gente, será que vocês vão adivinhar o que pode ser isso? Lembrem, crianças, isso tinha muito no livro de Josué. Vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acertou você mesmo, que falou que era um memorial. A gente vai ter mais um memorial, gente. Mais um. E o último, eu quero ver se vocês vão saber. Quem gosta de matemática? Olha só, que número é este aqui? Pode fazer a conta com o dedo, se você consegue. Será que vocês conseguem? 999 mais 1 é igual a 1000. Na nossa história vai ter essa palavra. O que será que vai? Será que vai ser o seguinte? 1000 ossos, 1000 pedras de um memorial, 1000 árvores. O que será que tem esse 1000 na história de hoje? Vocês estão preparados? Vocês querem saber? Então, a gente vai começar. Mas antes, eu sei que a Kelinha já orou, eu sei que a Kelinha já falou com o nosso Deus, mas eu queria orar de novo, para Ele abençoar esse tempo. Deus, eu quero entregar esse tempo nas tuas mãos. Abençoa agora, Deus, a história que a gente vai contar. Que ela não seja somente uma história, mas que o Senhor possa falar nos nossos corações. Transforma as nossas vidas, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém! Então, a gente viu que a história de Josué teve bastante guerra, bastante oração, muitos, mas muitos milagres e milagres diferentes, milagres que não eram os milagres que o povo tinha visto no andar no deserto. Água de rocha, o maná caindo do céu, não era isso, eram milagres diferentes, como Jericó caindo sem eles colocarem o dedo, pedras caindo do céu, cheias de fogo, o sol parado. Imagina, gente, que legal! E o melhor, tudo isso não foi pela força de ninguém, isso foi por Deus. Mas vamos à nossa história de hoje. O tempo passou. E quando o tempo passa, as pessoas vão ficando velhinhas. E o nosso amigo Josué já estava bem velhinho. Então, ele resolveu chamar todos os líderes do povo de Deus. Todos os líderes. Líderes de Judá, Isacar, Zebulon, Ruben, Gade, Simeão, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Aser e Naftali.
todos eles estavam lá, reunidos para ouvir o que é que Josué tinha para falar. E o nosso amigo Josué começou falando: irmãos, não esqueçam que eu dividi essa terra entre vocês. Cada um de vocês já tem o seu lugar. Eu tô muito velhinho, mas eu preciso que vocês não esqueçam disso. Para que, quando ele morresse, nenhuma tribo brigasse com a outra. Ah, esse território é meu, esse território... Não, ele já tinha dividido. Cada um tinha o seu lugar. E ele continuou, falou: lembrem-se que nunca foi pela mão de vocês que vocês venceram as batalhas. Sempre foi por Deus, sempre foi um milagre de Deus. Foi Ele que continuará expulsando e empurrando as nações diante de vocês. É Ele que vai fazer isso. Mas não se associem a nenhum dos deuses deles. Não adorem, não prestem culto, não levem oferendas, não falem dos deuses deles. Porque no dia que vocês fizerem, essa história de Deus ir na frente, expulsando e empurrando, vai acabar. E Deus não vai mais expulsar eles da frente de vocês. Pelo contrário, eles vão ficar na terra. Eles vão ser como espinho nos olhos de vocês, como chicote nas costas de vocês, como pedra de tropeço. Por causa deles, se vocês se associarem a eles, vocês vão sofrer até que vocês, saiam da terra. A terra que eu prometi. E aí ele começou a lembrar, sabe do quê? De antigamente, mas aí ele resolveu chamar o povo todo. Falou: eu quero uma assembleia, eu quero todo mundo aqui, todos os povos, todas as pessoas, porque eu quero falar para eles as últimas palavras, aquilo que Deus tem falado para mim. E aí ele começou: lembrem-se do pai de vocês, Abraão. Como se fosse Deus falando, Deus fala para vocês: eu tirei Abraão da casa de Terá, que era adorador de ídolos, que ficava lá além do Eufrates. Eu tirei ele de lá, da parentela dele, ele e Sara, eu trouxe eles para cá, para Canaã, e por aqui eu fiz eles andarem. Então, eu dei para ele um filho chamado Isaque. Também dei Ismael para ele. E de Ismael formou-se outras tribos, mas a herança estava em Isaque. De Isaque eu dei Jacó e Esaú. Para Esaú eu dei os montes de Seir. Para Jacó eu levei eles lá para o Egito. E essa história todo mundo conhece. Eu levantei Moisés, eu libertei vocês. Vocês viram o que eu fiz com os povos, o povo do Egito, no meio das águas. Tudo fechou no meio do povo, enquanto vocês passaram com os pés na terra, assim, sequinha, sequinha. Vocês viram como eu levei os pais de vocês até o monte, até lá no monte Sinai, e lá eu dei as leis para como vocês deveriam viver nessa terra. Vocês viram água saindo de rocha, vocês viram o maná, vocês viram o rio Jordão secando, abrindo uma parede enorme, secando, e passaram mais uma vez pela terra seca. Vocês viram Jericó desabando sem ninguém encostar um dedo. Vocês viram pedras caindo, um exército que parecia areia do mar, com cavalos, cavaleiros, cheio de gente. E eles foram entregues assim, para vocês. Por isso, aí Josué fala o seguinte: abandonem os deuses que os seus pais adoraram lá no Egito. Abandonem eles, joguem fora. Hoje mesmo é o dia de vocês escolherem
A que Deus vocês vão querer servir? Se é o Deus dos amorreus, dos jebuseus, dos cananeus, ou se é o único e verdadeiro Deus? Não importa. Então Josué falou uma frase muito importante. Ele falou assim, ó, não importa o que vocês escolherem. Não me importa isso. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então o povo falou, não, nós vamos adorar longe de nós, deixarmos esse Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que deu os 10 mandamentos, que nos deu a arca da aliança, o Deus que nos escolheu longe de nós. Mas Josué falou, vocês são impuros, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é poderoso, vocês jamais vão conseguir seguir as leis de Deus. E o povo falou, não, nós prometemos, a gente vai seguir. E aí, Josué falou assim, vocês então vão ser prova do que vocês estão falando. Porque se vocês desobedecerem, vocês vão ter consequências e vocês serão expulsos dessa terra. E eles falaram, nós nos comprometemos. E então, ao pé de uma grande árvore, Josué e o povo fizeram mais um memorial, o último memorial do livro de Josué, para que toda vez que o povo olhasse para este memorial, lembrasse que eles tinham prometido, antes de Josué morrer, que eles seguiriam a Deus, que eles iriam jogar fora os deuses de mentira, que eles ainda carregavam. Olha isso, eles ainda carregavam algumas imagens, algumas estátuas dos deuses de mentira. Falaram, não, a gente vai jogar fora. Então, esse era o memorial. E só que Josué falou uma coisa para eles, lembrou eles, povo de Deus, nação de Israel, Deus, tudo que Deus prometeu que faria pra gente, Ele fez. Ele deu a terra, Ele protegeu, Ele expulsou, Ele venceu batalhas, Ele deixou os povos fortes, loucos, que eles nem sabiam, começaram a lutar entre eles. Ele fez isso. Mas assim como Ele prometeu as coisas boas, assim Ele vai também cumprir, se vocês desobedecerem. Depois disso, o nosso amigo Josué se despediu de todo mundo, deu um grande tchau e todo mundo voltou para suas propriedades, porque eles já tinham as suas terras. Cada um voltou para sua terra. E então, com 110 anos, o nosso amigo Josué, ele morreu, foi enterrado lá nas terras dele. Mas eu disse que a nossa história tinha a ver com ossos, não disse? Pois então, pra gente lembrar dessa história, a gente vai ter que voltar assim, ó, lá para Gênesis, no final do capítulo de Gênesis. Quem sabe me dizer qual o nome do menino que foi vendido pelos seus irmãos para o povo ismaelita e que acabou parando no Egito? Alguém sabe? Muito bem! Foi José. E José viveu a vida dele. José foi um homem certo, um homem íntegro. E ele foi o segundo lá do Egito. Tinha o faraó e ele. E José passou a vida inteira dele servindo a Deus. Só que olha que legal. Antes de morrer, quando José tinha, igual a Josué, 110 anos, José falou assim para o povo, os irmãos dele, falou para os filhos, falou assim, não deixem que me enterrem aqui no Egito. Eu não quero ser enterrado. Vocês vão me levar, quando Deus tirar vocês aqui do Egito e levar para aquela terra prometida, de volta a Canaã, na terra que emana leite e mel, lá
vocês vão me enterrar. E então, isso era uma promessa de quê? Mas estava tudo bem, todo mundo estava tratando todo mundo legal lá no Egito, a terra era boa, olha que legal. Mas a gente sabe que depois de um tempo eles começaram a sofrer muito. E aquela promessa que alguns lembravam, poxa, mas José era um homem que seguia o nosso Deus. Ele falou, não me enterrem aqui. Quando vocês saírem daqui, levem meus ossos para enterrar lá. Isso era uma esperança de que, sim, eles iam sair de lá. E eles saíram. E Moisés pegou os ossos de Josué antes de saírem e levou. Josué levou os ossos de José quando passou pelo Rio Jordão. E então, agora, quando estava em paz, sabem aonde ele foi enterrado? Nas terras de Siquém. Sabe onde foi? Sabe o que aconteceu nas terras de Siquém? Foi nas terras de Siquém que ele foi vendido. Então Deus deixou ele ir e Deus trouxe ele de volta exatamente no mesmo lugar. Olha como esse Deus é maravilhoso, gente. Esse Deus é muito maravilhoso, muito, porque ele começa uma história e ele termina essa história. Olha, finalmente a promessa tinha sido cumprida. Deus prometeu, Deus falou para Abraão, lá no começo de Gênesis, olha, o povo de vocês está aqui em Canaã, mas vocês vão para uma terra onde vocês vão ser estrangeiros. Lá vocês vão sofrer por 400 anos. E depois eu vou tirar vocês de lá. E aí então vou trazer vocês de volta. E Deus levou eles de volta para Canaã, numa terra onde já tinha casas que eles estavam morando, mas eles nem tinham construído. Já tinha vinhas, já tinha olivais com azeitonas que eles estavam comendo as uvas, comendo as azeitonas, usando o óleo, mas eles nem tinham plantado. Eles estavam comendo frutas e verduras numa terra onde eles não tinham plantado, mas Deus usou aquele povo para abençoar o povo de Israel. Nessa história também, por esses dias, morreu também o sacerdote, o Eleazar morreu. Então a gente teve 3 mortes. Pom, 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 pom. E aí, então, começa uma nova história. Uma história diferente, uma história que a gente vai falar que é o tempo de Juízes. Não sei se vocês entendem, sabe o que é juiz? É aquele que bate o martelo, será? Juiz é aquele que fala, condenado, vai pra cadeia, não vai. Será que é isso? Ou juiz é aquele que pode falar, vocês estão libertos, vocês não têm mais culpa, vocês estão livres. Será que é isso? Que será? Na nossa história da semana que vem, também tem alguma coisa diferente. Não sei o que é, mas eu quero ver se vocês vão adivinhar algum gesto ou algum desenho ou alguma coisa em mim que tenha a ver com a aula da semana que vem. Hoje a gente vai dar tchau, tchau pro nosso amigo Josué e vai dizer: olá, tempo de juízes. Será que vai ser um tempo de alegria? Ou um tempo de tristeza? Ou um tempo de luta? Ou um tempo de milagres? Eu não sei falar para vocês. Só semana que vem, tá bom, gente? Então, um beijo gigante e se preparem, porque a Kelinha tem mais um recado para vocês, tá bom? Tchau, pessoal! Vocês gostaram da nossa história de hoje? Foi muito legal! E agora, eu queria que você, o papai, a mamãe, todo mundo junto cantasse comigo! Vamos cantar? Até mais, gente! Isso mesmo! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor! E agora, gente, eu vou chamar a minha família para falar isso em voz alta, que nós serviremos ao Senhor. Vocês querem conhecer eles?
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.